Vamos conversar aqui hoje sobre o novo treinador do Botafogo, Marcelo Chamusca. Falar os pontos positivos, os pontos negativos, os últimos trabalhos, quem ele é, como ele joga, enfim. Vamos fazer um apanhado geral, uma análise e vou deixar aqui a minha opinião sobre o novo contratado, o novo treinador do Botafogo. Antes, rapidinho, só aquele pedido de sempre. Se você estiver no Instagram, se você estiver no meu canal no YouTube, se inscreve, me segue, seja onde você estiver, deixa aquela curtida só para dar uma moral aqui no trabalho, mas vamos sem muita enrolação falar sobre o Marcelo Chamusca. O Marcelo Chamusca, ele é um treinador histórico quando o assunto é acesso, e acesso é exatamente a palavra que o botafoguense mais quer ouvir nesse ano, porque obviamente a gente quer voltar à Série A. O Marcelo Chamusca, ele fez história ao ser o primeiro treinador a conseguir o acesso de todas as categorias, de todas as séries do Campeonato Brasileiro. Ele já subiu da D para C, da C para B e da B para A. Além dos acessos, oficialmente falando, ele tem vários trabalhos que bateram na trave. E todos eles em clubes de menor investimento. O Marcelo Chamusca, ele nunca esteve treinando os times com os maiores orçamentos da competição. Então é um treinador que está acostumado a trabalhar com poucas condições de trabalho, está acostumado a trabalhar com elencos mais baratos. Obviamente, pelos clubes que a gente vê ele trabalhando, ele já está acostumado a trabalhar em ambientes de salários atrasados. Isso é bom? Claro que não. Mas, a partir do momento que você tem um clube como o Botafogo, que você sabe que está mal estruturado, que você sabe que pode vir a conviver com salários atrasados, que você pode ter bastante problemas internos, você vai ter, por exemplo, campo ruim para treinar, você vai ter uma logística muitas vezes dificultada pelos lugares longes e difíceis de chegar que o Botafogo vai saindo do Rio de Janeiro, pela falta de grana que o Botafogo tem. No ano passado, o Botafogo passou por problemas como, por exemplo, falta de bolas, onde dirigentes tiveram que comprar bolas para o clube treinar. Então, o Marcelo Chamusca, ele é um cara que positivamente eu vejo que se amanhã calhar dele chegar no clube, ter 3 bolas para treinar, 3 bolas para 50 jogadores, sendo que no dia seguinte ele tem que viajar para o Pará com 8 horas de ônibus, depois 7, 8, 9 conexões de avião, ele sabe trabalhar isso, ele sabe como montar o seu cronograma, ele sabe como lidar com os atletas nessa situação, e isso nesse momento eu acho muito positivo. O Botafogo vai passar por problemas e trouxe um treinador que, pelos clubes que trabalhou, pelos clubes de menor investimento, de menor estrutura, é um técnico que está adaptado a uma realidade difícil que hoje, obviamente, o Botafogo tem uma realidade melhor que, por exemplo, o Salgueiro, que foi o clube que lá em 2013 o Marcelo Cabo subiu da Série D para a Série C. Então, ele já trabalhou em cenários piores que esse, ele não vai se surpreender. Coisa que, por exemplo, eu queria muito que o Botafogo contratasse o Dorival Júnior, um dos nomes especulados. Mas o Dorival Júnior poderia se assustar um pouco nas condições de trabalho que o Botafogo oferece hoje para um treinador. Eu acho que o Marcelo Cabo ele não toma esse choque de início por ele estar acostumado a trabalhar nos clubes mais periféricos do futebol brasileiro. Outro fato positivo na contratação do Marcelo Chamusca ele é um cara, um macaco velho de Série B. Ele já trabalhou no CRB, na Ponte Preta, subiu o Ceará em 2017, ele subiu praticamente o Cuiabá nesse ano. Para você que não sabe, o Marcelo Chamusca, ele era treinador do Cuiabá, durante ali os seus 70%, 80% da temporada, recebeu uma proposta do Fortaleza, quando o Rogério Ceni saiu do Fortaleza, ele foi trabalhar lá, não fez um bom trabalho, ficou, se eu não estou enganado, apenas 8 jogos, foi demitido, mas ele trabalhou por mais da metade da temporada no Cuiabá e o Cuiabá acabou conseguindo o acesso. Quando ele saiu, ele já deixou o acesso bem encaminhado, então por questões de meses ele não tem mais um acesso no currículo. No ano retrasado, em 2019, ele bateu na trave ali nas últimas rodadas, ele perdeu a chance de subir com o CRB, por exemplo. Então é um técnico de Série B, é um técnico acostumado a subir times da Série B para a Série A, e eu acho que isso é muito importante para o Botafogo hoje. Isso quer dizer que ele é o técnico ideal, é o técnico maravilhoso? Claro que não, ele também tem defeitos. Uma coisa que me preocupa é se ele tem um repertório extenso de jogos. Por quê? Como ele está acostumado a trabalhar nos clubes de menor investimento das competições que ele está disputando, ele sempre entra com um clube, entre aspas, mais pobre, com um orçamento mais enxuto, os times dele acabam jogando mais reativamente. Ele é um técnico que ele gosta de esperar ser atacado, e quando ele é atacado surge o espaço, ele ataca numa transição muito rápida, jogando bastante pelas pontas e chegando com poucos toques, com bastante velocidade ao gol.
O Botafogo, ele pode não ter essa oportunidade de jogar da forma que ele se acostumou a jogar. Por quê? Apesar do Botafogo investir pouco na temporada, apesar do Botafogo estar no seu pior momento da história financeiramente falando, estruturalmente falando, ainda é a camisa do Botafogo de Futebol e Regatas. Então, quando o Botafogo for jogar, por exemplo, com o Brasil de Pelotas, quando o Botafogo for jogar com o Náutico, enfim, com os clubes que estão na Série B hoje, tirando o Cruzeiro e possivelmente tirando o Vasco, caso o Vasco caia, os clubes irão esperar o Botafogo atacar e os clubes vão querer jogar no contra-ataque no Botafogo. Então Marcelo Chamusca, ele pode muito bem, principalmente nos jogos que forem no Newton Santos, montar um esquema para esperar o adversário ser atacado e quando ele entrar em campo, o adversário está esperando o Botafogo e fica um esperando o outro, fica aquele jogo travado, aquele jogo horroroso. Isso é uma coisa que me preocupa. Então, além de ser uma prova na carreira do Marcelo Chamusca, que é o primeiro trabalho dele num clube dentre os 12 grandes, é o primeiro time dele aqui no centro mais rico do futebol, vamos dizer assim, que é o Rio, São Paulo, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, é o primeiro trabalho dele nessas regiões mais populares do futebol. É o momento dele se provar como treinador, mostrar o seu repertório. E outra coisa, o fato também de ser o primeiro time do eixo, entre aspas, que ele vai treinar nesse momento, ver como é que ele vai lidar com a pressão. Que, claro, o Fortaleza, a Ponte Preta, o CRB, o Cuiabá, os times que ele trabalhou, principalmente os times do Nordeste, onde ele trabalhou bastante, são clubes de massa, são clubes de grande torcida que têm a sua pressão. Mas o Botafogo, querendo ou não, ainda é um clube de expressão nacional. O Botafogo ainda tem uma torcida muito espalhada pelo país. Então, tem que ver como é que ele vai lidar com essa pressão. Porque, por exemplo, se ele fica no Cuiabá ano passado, tá em quarto lugar, perde o último jogo, fica em quinto, o nego vai falar, putz, bateu na trave, mas fez um grande trabalho. Se isso acontece no Botafogo, ele fica em quarto na última rodada, fica em quinto, é tenebroso. É uma mancha histórica para o clube ficar 2 anos na Série B, fica marcado na carreira dele como técnico que deixou o Botafogo na Série B, então é muito perigoso. E um outro ponto positivo para mim fechar essa análise aqui que eu acho do trabalho do Marcelo Chamusca é o fato dele ter trabalhado muito tempo na Série C e na Série B faz ele conhecer o mercado mais barato, o mercado mais periférico. Porque os analistas de desempenho olham os números normalmente. Ele viu em loco, ele estudou todos os times da Série B e da Série C para trabalhar nesses últimos anos. Então, esse olhar, esse conhecimento em loco, ele pode trazer para o Botafogo o conhecimento e reforços mais baratos. Um lateral do Paysandu, um volante que jogou com ele em 2017 no Ceará. Esses jogadores que hoje se encaixam na realidade tanto técnica para uma Série B, quanto financeira para o Botafogo, por serem jogadores mais baratos de clubes mais periféricos, vamos dizer assim. E é isso, rapaziada. Essa é a minha avaliação do Marcelo Chamusca. Se vocês tiverem uma diferença, pode deixar aqui no comentário para a gente trocar uma ideia. Eu prometo responder a quem comentar. E é isso, rapaziada. Foi essa a minha análise. Tamo junto, até um próximo vídeo. Valeu!